Vocês viram a thumbnail, o fim do Bitcoin. E olhando para o gráfico agora, olhando para o Bitcoin caindo a 107 mil dólares, eu sei que a maioria de vocês está sentindo exatamente isso. Ontem tivemos as melhores notícias que o mercado poderia pedir. O Fed cortou juros, o presidente do Fed anunciou o encerramento do QT e o encontro com o presidente da China e dos Estados Unidos finalmente aconteceu. E o que o mercado fez? Despencou. Mas por que isso aconteceu? O que o Smart Money sabe que vocês não sabem? Então fique comigo porque eu vou te mostrar no gráfico hoje algo que pode definir o seu futuro no mercado. Okay, let's go. Então vamos aos fatos. O Fed ele cortou a taxa de juros em 25 pontos base, o que é excelente. Anunciou também o fim do QT para o dia 1º de dezembro, o que também é bom, mas aqui vai um ponto importante. Não quer dizer que ele encerrou o QT e vai ter mais impressão de dinheiro ou mais liquidez na economia. Tá? Ele só vai deixar de tirar a liquidez. Então a liquidez que já tinha ali vai girar na economia. Não quer dizer que o Fed vai pôr mais liquidez. A gente tem que ter isso em mente. E com todas essas notícias, o mercado deveria ter explodido para cima, né? Ter buscado 121k. Mas ele caiu. E por quê? Porque o mercado ele antecipa os movimentos. Então essa alta que nós tivemos nos últimos dias já era a precificação de todos esses eventos. E isso tem um nome. Você compra o boato e vende o fato. Então o Smart Money ele usou da euforia para poder desovar as suas posições em quem estava comprando o topo. Ou seja, ele vendeu para quem estava eufórico comprando as notícias boas. E é por isso que a thumbnail não é só um clickbait. Porque sim, existe um cenário de topo. E eu vou te mostrar no gráfico agora. Presta muita atenção nisso daqui, ó. Essa estrutura que está se formando aqui no gráfico tem muita característica do que o Wyckoff dizia ser uma distribuição. Eu vou colocar aqui na tela um exemplo. Essa aqui é uma distribuição de Wyckoff. Visualmente, parece que nós temos todas as fases aqui, ó. Então, de fato, isso pode ser uma distribuição de Wyckoff. E se for uma distribuição de Wyckoff, nós vamos ver a correção desse preço muito forte. Provavelmente entraremos em bear market, que o preço ele pode vir trabalhar. E chegando a 70, nível de 70, muito provavelmente é um bear market. Principalmente se ele perder essa região aqui, ó, esse último pivô. Agora vamos lá. Não tem como ter certeza nesse momento se realmente há uma distribuição. Até porque nós temos que fazer toda a análise de estruturas com o volume, da forma como o Wyckoff nos ensinou. Precisa ter volume, então a gente precisa ter, para eliminar suporte, um aumento de volume, tá? Que é o primeiro suporte aqui, onde existe a primeira parada de preços. A gente não viu isso muito elevado, né? Aqui no Buying Climax existia um acréscimo de volume também. Aqui até teve, mas não está convencendo muito, no meu ponto de vista. Tá? E aí a gente teria o AR aqui, que é essa parte aqui em cima. O preço poderia vir fazer talvez um UT, que está aqui, ó, nesse exemplo aqui. O preço trabalhou. Lá em cima fez um UTAD, aqui que seria a armadilha. Então ele trabalhou para dentro, fazendo os testes. Aqui, voltou no meio do canal e agora ele está provavelmente perdendo aí para vir buscar níveis abaixo para dar continuidade nessa distribuição. Se for uma distribuição, depois que ele faz a causa, o efeito dele é um ciclo de baixa. Então, se for isso, a gente realmente vai ter aí uma queda mais forte. Mas nem tudo está acabado. Presta atenção aqui, porque a gente pode ter um outro caminho, um outro tipo de configuração para essa estrutura. Então, a gente tira isso daqui. Se for uma distribuição, sabemos que vai acontecer. Agora, o que eu acredito é que isso aqui possa ser uma reacumulação para mais um toque para cima na alta. Então, como é que ficaria essa configuração? Aqui nós temos a primeira armadilha, que é uma das características de reacumulações e redistribuições. É o preço fazer uma armadilha para cima e uma para baixo. Quando é só uma distribuição, é só uma armadilha para cima para o preço continuar caindo. O que eu acredito que possa vir a acontecer é o preço vir tocar na região de 100 mil dólares. Continuamos naquela configuração. Ele vem tocar aqui, ó. E quando chegar aqui, a gente precisa ver um acréscimo de volume grande, porque isso daqui precisa segurar os preços. Precisa travar os preços aqui, ó, nessa região. E aí a gente vai ver o retorno dos preços para dentro do canal. Para aí a gente ver mais uma pernada de alta aqui, ó. Beleza? Então, precisamos ter um acréscimo de volume. A gente precisa ter um acréscimo de volume aqui na região dos 100k.
e depois o volume continuar aumentando na volta para o canal. É essa movimentação que a gente espera. Se o preço perder os 100k, eu fico preocupado e provavelmente eu saio do mercado, beleza? Então vamos lá, ó. Se a gente olhar com o volume, a gente precisa disso. Se a gente colocar algumas médias móveis, eu uso aqui a de 20, que é a verde, a de 55, que é a azul, e a de 200, que é a vermelha. O preço já está trabalhando abaixo da 200 no diário, perdendo agora, está em 107, caindo. Se a gente vai para o semanal, que é o gráfico mais importante para a gente estar rastreando o preço, ao meu ver, a média de 55 ela está passando aqui, ó, bem na região dos 100k, bem nessa região aqui, ó. Então o preço, se ele vier buscar, a gente espera que ele defenda na de 55 para retornar, para fazer o fim dessa próxima pernada de alta. Agora, se o preço ele perde a 55, testa por baixo, aqui é um grande sinal de aviso para a gente sair do mercado, beleza? Então é isso, se essa análise ela te deu um pouco de clareza, você pode considerar se inscrever, deixar um like e deixar um comentário, o que você acha? É uma acumulação, uma reacumulação, é uma distribuição? O que você pensa? Deixa um comentário aqui, deixa o like, se inscreve e até a próxima.